Então, pessoal, a nossa aula hoje vai ser referente ao conteúdo da semana passada. A gente viu os verbos no condicional simples, quando só tem um verbo, e o condicional composto, que é aquele que vem junto dos verbos, que é o verbo auxiliar, mais um verbo no particípio, que se torna o verbo principal, né? Isso só que esse particípio, os verbos no particípio, é quando for relacionado a verbos regulares. Então, bora relembrar como funciona, como é a regrinha do particípio. Verbos terminados em AR, R ou IR, isso nos regulares. Eu vou agregar, por exemplo, pintar. Pintar é um verbo terminado em AR, né? Então, se eu retirar essa terminação, o núcleo dela vai ficar PINT, não é? Então, eu vou agregar no particípio ado. Então, verbos terminados em AR, no particípio eu agrego ado no seu final. Então, fica pintado, né? O verbo ler ou pedir. Esses dois verbos, ER e R, têm a mesma formulazinha do particípio, é ido. Então, eu retiro essa terminação e agrego ido. Então, fica pedido ou leído. Isso para verbos regulares, que vocês viram. Então, é isso que funciona o verbo principal, que é o verbo no particípio. Tá? A regrinha é super simples, não tem complicação. Agora vem os verbos irregulares, né? Ou seja, são verbos no condicional simples, isso no simples, né? Que a gente tá vendo, que apresenta as mesmas irregularidades do futuro imperfeito do indicativo. Então, verbos que perdem a vogal da sua terminação no infinitivo e é adicionado a terminação dele condicional. Então, vemos aí verbos irregulares: cabelo, abel, poder, querer e saber. Como vocês percebem, é quase igual dos regulares, as terminações. O problema é, onde é que está essa irregularidade? No próprio núcleo. Por exemplo, se vocês perceberem, o verbo querer, né, a gente vê aí a irregularidade dele. Em vez de tirar a terminação, ia ficar aquele, né? Então, eu vou agregar um R a mais. Então, essa é a irregularidade dele, tá? Qual é a irregularidade do verbo saber? Eu vou acrescentar um R também. O verbo poder, vou acrescentar outro R. Então, como vocês perceberam, aqui nos verbos irregulares, a irregularidade é quando, além de agregar as desinências da condicional, antes dessa desinência, eu tenho que agregar um R, tá? É um R, beleza? Já no regular, a gente não retira, a gente deixa da mesma maneira, tá? Tanto o núcleo quanto a terminação e a gente só vai agregar as desinências. Aqui não. Além da gente retirar, aqui a gente vai retirar essa terminação e vai acrescentar uma letra R e colocar a desinência. Então, não confundam com o condicional simples regular, tá bom? Então, como fica o verbo caber? Então, eu cabria, tu cabrias, ele ou ela, você cabria, nós outros cabríamos, vosotros cabriás, ustedes, eles ou elas cabriam, né? Dessa forma, lembrando. De novo, os verbos regulares no condicional simples, eu não retiro nada, eu deixo o núcleo mais a sua terminação. Eu só vou acrescentar a sua desinência. Agora, no condicional simples com verbos irregulares, eu vou retirar essas terminações, tá? Nesse caso aqui, a maioria dos verbos é de segunda terminação, né? Vou retirar, vou deixar só o núcleo, mas vou acrescentar o R mais uma desinência, tá? Continuando aqui, ó. Lá na outra página, 106. Nesse caso aqui, do verbo poner, tener, valer, salir, venir, tem outra regrinha.
verbos que substituem a vogal da sua terminação no infinitivo por a letra D e acrescenta a terminação do condicional. Então, antes, os verbos que a gente viu antes, caber, haver, poder, querer, saber, a gente só vai agregar o R mais a sua desinência. Nesses aqui, eu vou agregar o quê? O D, tá? Em vez de R, vai ser o D. Então, eu retiro a sua terminação, fica pon, o verbo poner, pon. Então, eu adiciono D e acrescento mais o R e a sua terminação. Então, poderia, não ia ficar pondria, não existe, tá? Podrias, podria, e por aí vai. O verbo tener, tendria, tendrias, tendria. Aqui, de novo, vou nesses 5 verbos, poner, tener, valer, salir e venir. Vou deixar só o núcleo, vou agregar o D, vou deixar o R e aumentar com a sua desinência. Então, vocês percebem que tem um D e o R, né? Esse parece um dígrafo na nossa língua, né? Já os verbos der-se e a ser têm irregularidades especiais. Aqui já funciona de outra maneira, com esses 2 verbos. Aqui, eu retiro o IR e o ER. Então, eu vou deixar só o núcleo. Parece com um indicativo, né? Dos verbos regulares, só que aqui é condicional. Então, eu diria, tu dirias, ele ou ela, você diria, nós outros diríamos, vosotros dirias, eles ou elas, vocês diriam. O verbo a ser é a mesma coisa, aria, arias, aria, aríamos, arias. Então, aqui nesse caso, vai ser só com esses 2 verbos, decir e ser, tá? Então, os verbos irregulares na condicional são todas de segunda e terceira conjugação. Então, vocês perceberam aí, né? Todos os verbos terminam em ER e R. Verbos terminados em AR não entram nessas regrinhas, tá? Sofrem mudanças na sua raiz. 2. Também usamos a condicional para indicar o que faríamos se estivéssemos em um lugar de outra pessoa, tá? É como se fosse ideia de desejo. Então, eu gostaria de viajar com aquela pessoa. Então, esse jeito de viajar com essa pessoa é uma condição que eu queria ter com aquela pessoa, tá? Eu que tu empezaria classes de flamenco. Então, eu queria começar aulas de flamengo. Eu, em tu lugar, cantaria em la presentación de talento de tu escuela. Si fuera tú, pediria uma guitarra como regalo de cumpleaños. Então, a gente percebe que esses verbos na condicional são utilizados realmente como uma indicação, um desejo do que a pessoa quer ter com aquela outro objeto, com aquela outra pessoa, tá? Então, lembrando, são 3 regrinhas, né? 3 regrinhas. A primeira regra dos verbos irregulares, que é o caber, haber, poner, querer, saber. Eu vou só retirar a terminação e colocar R, tá? Isso com segunda e terceira terminação. Verbos terminados em AR não entra nos verbos irregulares, tá? Não entra. A outra regrinha é quando eu vou adicionar o der, vai ficar o R e sua desinência. Com verbos decir e a ser, eu só vou deixar o seu núcleo e pegar a desinência da condicional, tá bom? É só isso. Então, até a próxima aula e finalizo por aqui.